só para saindo de Cruzeiro e falando aqui de outro português. Mas o Gabriel Peck, HG, eu acho um jogador bem interessante, até falava com o André, 25 anos, tem muita saúde, um jogador para jogar pelo lado direito do campo, é o lado direito principal. Ele até tem algumas partidas pelo lado esquerdo e como central, mas não é o forte. O forte do Gabriel Peck é realmente jogar pelo lado direito. 25 anos, muita saúde, jogador Jogou canhoto. pré-olímpico, né? Sim, jogador canhoto que joga pelo lado direito. Então, é aquela situação do arroio, né? Do jogador que pode cortar ali para dentro para fazer uma batida. Eu acho um nome bastante interessante e que me agrada. Ao Thiago Valu agrada esse nome. Eu não acho ele um jogador tecnicamente melhor do que o Sinisterra, mas ele fisicamente é bem superior hoje ao Sinisterra. E com relação ao Arroio, ele é um jogador que é muito mais experiente e experimentado do que o Arroio. Então, me agrada esse movimento do Cruzeiro e vejamos como é que a coisa vai se desenrolar. Não deve ser uma coisa fácil. Ele está no Los Angeles Galaxy, tem boas temporadas por lá, mas é um movimento do Cruzeiro que eu acho bem interessante para esse lado de campo. Ele bateu 100 jogos lá recentemente, 43 gols, 27 assistências. Bons números, hein? Será que vem para ser titular, Valu? É difícil. Hoje eu entendo que o Peck seria titular no lado direito. E ele talvez, hoje, tá, pessoal? Tem que chegar, jogar, se adaptar. Para mim também um traço do desejo do Arthur Jorge de colocar esse Cruzeiro para jogar em algumas circunstâncias, talvez não todas, com 2 pontas, né? O Arroio, o Sinisterra terminou em alta. Vamos ver como é que vai ser esse período de férias, a pré-temporada, a intertemporada que o Cruzeiro vai fazer com o Arthur Jorge, mas eu até dizia essa semana ainda, o Cruzeiro ainda não tem, talvez o Peck seja o ponta que possa entregar algo que o Cruzeiro não tem com jogadores de velocidade, regularidade. Porque, por enquanto, o Cruzeiro já tem Arroio e Sinisterra, daqui a pouco vai fazer 1 ano. Mas nós nunca vimos, em algum momento, os dois em um nível de entrega parecido. É sempre um tá aqui, o outro tá fora de combate. Quando o outro tá começando a melhorar, o outro... Talvez o Peck seja esse cara para entregar uma regularidade, HG. Eu gosto do futebol do Gabriel Peck. Assim que saiu assim que saiu a notícia, eu comecei a dar uma olhada no desempenho, principalmente nos números, né? O Guilherme até trouxe. Uma coisa que não dá pra negar, eu me lembro do Peck, principalmente 2023 dele, e 22 também, mas num contexto de Série B, ele ainda era um jogador bem jovem, bem irregular, e aí em 2023 ele já faz um ano muito interessante, que já é um contexto de Vasco na Série A do brasileiro, né? São 50 jogos, 14 gols e 5 assistências. Para um ponta, 14 gols é um número bem interessante, né? E aí ele vai em alta pro Galaxy, na primeira temporada ele arrebenta. São 21 gols e 19 assistências em 41 jogos. A segunda temporada dele no Galaxy é a pior temporada dele, mas na pior temporada ele entrega 11 gols, que não é um número ruim pra ponta. E nesse ano, no meio do ano, ele já tá com 11 gols e 4 assistências. Então, assim, uma coisa que não dá pra negar é que ele tem gol. E o Cruzeiro é um time que precisa de gol. Quem faz gol no Cruzeiro? Caio Jorge. Às vezes o Arroio, às vezes o Christian, esse ano tá muito goleador. Esse ano o Matheus Pereira até saindo. Matheus Pereira tá fazendo seus gols, mas não são jogadores que você pode depender deles. O Christian vai fazer gol pra gente. Não é a função dele. Então o Cruzeiro sempre foi muito dependente de um Caio Jorge, que esse ano começou a oscilar. Sim. Principalmente pelas questões físicas que o cruzeirense espera que após a pausa ele possa solucionar. Então nesse aspecto, a contratação do Gabriel Peck me agrada por ser um jogador que traz algo que o Cruzeiro não tem. Agora, a pergunta que eu coloco é, o Gabriel Peck sai em 2023 para 2024, por 10 milhões de dólares, se eu não me engano, por 70% do passe. Ele, inegavelmente, foi um jogador que evoluiu na Major League Soccer, apesar da gente poder relativizar o nível da Major League Soccer. Mas se ele custou 10 milhões de dólares alguns anos atrás, um jogador menos maturado, menos pronto, quanto ele custaria agora? Então, assim... O Cruzeiro vai pagar mais de 10 milhões de dólares, imagino eu, em um jogador que, sinceramente, por mais que ele possa apresentar, como você disse, mais regularidade do que o Arroio, e uma questão física muito acima do Sinisterra, eu não consigo ter certeza de que o Peck hoje é melhor do que Arroio ou Sinisterra.
Então, assim, eu não tenho a convicção, a certeza de que o Cruzeiro vai estar trazendo um jogador para, opa, não tem mais discussão, esse cara aqui é o titular absoluto. Não, eu nem acho que o Peck seja de fato esse cara. Então, mas eu acho que ele tem potencial para mostrar mais ainda, mas você mesmo não acha aos 25 anos. Porque assim, eu acho que quantidade nas beiradas, o Cruzeiro tem. O que eu acho que falta é aquela bala de prata. O cara pra eu não confio nas opções e jogar, não é assim? Eu não confio nas opções que o Cruzeiro tem hoje, André. Não, mas em quantidade o Cruzeiro tem. Então, mas olha, o Wanderson tá fora do baralho hoje. Vamos tentar colocar todos os pontas ofensivos do Cruzeiro. E aí eu vou ter que colocar o Christian, porque é onde ele joga hoje. Certo? Certo. Arroio, Sinisterra, Christian, Kenji, Bruno Rodrigues, Wanderson, Marquinhos. Esqueci alguém, eu acho, ainda, hein? Não. Estão todos aí, André. Então, assim, considerando que você usa 2, né? Um de cada lado, você tem 7 opções. Só que vamos lá. Alguns jogadores podem sair, legal, beleza, até acho que... O Bruno Rodrigues, para fazer uma ordem decrescente, ele hoje é mais utilizado até no comando de ataque na do Matheus Pereira do que necessariamente pelo lado esquerdo. Mas aí eu acho que tem uma outra explicação, que é a falta de opções. Isso. Que também tem que ser melhorado. É o cobertor mais curto do elenco. Tá. O Marquinhos, ele está à frente do Wanderson hoje. Teve jogos que já teve um jogo que ele entrou e o Wanderson ficou no banco de reserva. Do banco de reservas. O Wanderson perdeu muito espaço por conta das oportunidades que ele teve e não demonstrou. Então, tá vendo como é que você vai diminuindo? É o número de 7, o Christian. É o Christian para ser colocado no banco de reservas. O Peck ou qualquer outro ponta que chegue do Cruzeiro tem que chegar arrebentando, colocando o pé na porta, e Arroio ou Sinisterra vão precisar de fazer o mesmo. Então, eu acho importante você... É aquela coisa, André, não necessariamente a contratação que vem, ela vem com a obrigação de tirar alguém do time titular. Você concorda que o Cruzeiro conseguindo fechar com o Peck, ele aumenta o nível de competitividade mais ainda nas opções de ataque, e daqui a pouco um Wanderson que está indo para o banco pode nem ser relacionado mais? O Marquinhos. Sim. Mas eu acho que foi um erro o Wanderson completar 14 jogos, não. Não acho não. Porque poderia um erro agora. Poderia ser uma saída, não. Porque como é que você vai diminuindo, vai cortando o elenco a ponto de ficar curto? Mas é um jogador que agrega. Curto, né? Exato, cara. O elenco do Cruzeiro hoje com o Wanderson é mais curto do que um ano atrás. Mas eu não me canso de falar a tendência, eu não sei quantos jogadores o Cruzeiro vai buscar na janela, mas a tendência é de que fique cada vez mais difícil para esses jogadores questionados jogarem. Sim, né? Sim. Então é para mais uma composição de elenco mesmo. Numa necessidade extrema, eles entram em campo. E ainda voltando aqui à questão do Gabriel Peck, isso me tá muito com cara do Arthur Jorge, né? Sim, porque jogou contra ele lá, conhece bem, não jogou contra ele? Quando estava no Botafogo, ele ainda estava no Vasco. Eu acho que não. 3? Acho que não. Não. Não estava no Vasco? Não. Então, 23 eu lembro dele no Vasco, não lembro de 24. O Arthur Jorge. Não. 24 o Peck já está no Los Angeles. Sim. Não, pois é, mas o Arthur Jorge chegou no Botafogo que 24. Foi em 24. Não, então 23 é aquele time do Botafogo do Luiz Castro, que perde o time, faz uma arrancada assume, né? E aí é o maior cavalo paraguai de todos os tempos. Eu acho que há muito tempo. Eu não quero imputar a um nome, assim, essa coisa do Gabriel Peck. A gente sabe que o Arthur Jorge está muito forte nessa questão, como ele mesmo admitiu. Foi vendido em janeiro de 24. Como ele mesmo... E o Arthur Jorge chegou depois disso, então, lá. Como ele mesmo disse, né, 100% envolvido. A gente sabe que diferente da maioria, não vou falar maioria, mas diferente de alguns casos que o técnico está mais ali à mercê da questão da diretoria de futebol, do CEO de futebol, o Arthur Jorge é uma voz extremamente ativa e relevante, se não a mais, tá? Eu considero ele a mais relevante hoje dentro do Cruzeiro em termos de futebol, de caminhos do futebol, é a voz do Arthur Jorge. Isso não quer dizer que ele vá atropelar todo mundo. É para trazer o Peck, não interessa as condições. Não é assim. Há diálogo entre as partes no departamento de futebol do Cruzeiro, mas ele é sim o cara, o principal
nome, o principal responsável pelas movimentações no mercado. A gente ainda não pode esquecer o departamento de scout, a figura do Pinto, enfim, outras figuras que trabalham também em conjunto com o Arthur Jorge, mas ele é de fato o carro-chefe do futebol no Cruzeiro. Pinto deu uma encolhida, né, André? Faz um tempo já que tá meio encolhido. Assim... Ele não aparece tanto, né, Não, o trabalho dele não é de aparecer. Toda contratação do Cruzeiro, que mas minimamente... seria bom que aparecesse também. Não, eu não acho que faz sentido. Eu acho toda contratação do Cruzeiro que minimamente fugir do óbvio, a gente vai acabar apontando pro Pinto. Porque, assim, a função dele é essa. Mas ele por exemplo, não tá mais no scout, né? Ele não virou mais, ele saiu do scout, mas ele ainda, a gente sabe que é um cara que olha pro scout. Ele deve ali, o Pinto deve bater na porta do scout ali diariamente. Diariamente. Pinto deve a área se que ele movimentando, domina. Né, André? Sim, então assim, a gente tem nomes óbvios. Eu gosto dele. Tem nomes óbvios, o Vila Real é um nome óbvio. Assim, eu digo nome óbvio de que o scout trabalhou ali, né? Então, assim, o próprio Rian Guilherme, né? Que foi um jogador vendido. Então, assim... O Cauã... O Cauã Moraes, lateral direito. Sim. Então, na última janela, na penúltima janela do Cruzeiro, a gente já viu muito o trabalho do scout. Agora, no fim do ano, realmente, é uma coisa que é muito difícil a gente afirmar... coisas assim, HG, vai ser assim porque o movimento tá indo nessa direção, e aí eu tô dizendo sobre o Cruzeiro, né? Eu esperava que o Cruzeiro fizesse uma janela de fim de ano muito parecida com a do meio do ano, algo alicerçado ali pelo trabalho de scout, enfim. Mas o Cruzeiro, quando vem a contratação do Tite, o Cruzeiro simplesmente rasga todos os seus processos. Uma coisa que me deixou muito chocado e muito chateado. Porque aí, o Cruzeiro queima todos os seus cartuchos na contratação do Gerson, que é um jogador fora de série. Isso ninguém tem dúvida. Mas, assim, na minha opinião, deixa outras lacunas no elenco e contrata o Chico da Costa. Se alguém me convencer que Chico da Costa é uma contratação de scout, aí eu quero entender qual que é o número que o scout fez. Não, a contratação do Chico da Costa é uma contratação do Tite. Do Tite. Então rasgamos o processo. Sim, porque, assim, você... e não quer dizer que esteja certo, eu tô com você. Se você faz um diagnóstico que eu acho correto, precisamos de um jogador referência porque não temos esse jogador... Mas isso tem a ver com o técnico, o Cruzeiro embarcou nessa. Mas tudo bem, vamos colocar que existe esse diagnóstico, precisamos de um referência. Scout. Eu vou dar um exemplo que eu dei no começo do ano passado, no começo desse ano, de um jogador que estava aqui no futebol brasileiro, tinha desempenhado bem no ano e foi pro Boca Juniors pelo mesmo preço, Adam Bareiro. Sim. E é mais jovem, um jogador que acho que não tem nem comparação. Não foi pelo mesmo preço, ele já estava adaptado ao futebol brasileiro, fez uma reta final de Brasileirão muito boa no Fortaleza e é um jogador referência de área. E o Cruzeiro vai no Chico da Costa. Então, nesse momento, o Cruzeiro foi lá e rasgou. Agora, eu espero, o que eu tô querendo dizer? Primeira janela, scout muito forte. Segunda janela, desde a chegada do Joaquim Pinto. Segunda janela, rasgamos os processos. Nessa terceira janela... O scout vai ter que ser forte de novo. Eu espero que o Cruzeiro retome o caminho correto. Até porque não vai trazer ninguém de 27 milhões. Isso não... o torcedor, às vezes, do Cruzeiro, vendo a repercussão da notícia trazida pelo Central da Toca, sonha com Luiz Henrique e fala de PEC. Gente, o Cruzeiro nunca sonhou com Luiz Henrique. É um direito do torcedor. Sonhar com Luiz Henrique, sonhar com Malcolm, sonhar com Almada... Mas eu diria que mais que sonho, é uma ilusão. O Cruzeiro não vai... Cara, o movimento do Gerson ainda é um movimento que eu vejo o Cruzeiro ter feito, André, e não acredito que o Cruzeiro fez. Não é que é um movimento que eu considero errado, não, tá? É totalmente. Pro momento. Uma operação muito grande. Muito grande. E aí a gente não sabe até que ponto. Por isso que eu tô muito com o André quando ele fala do scout trabalhar mais, porque a operação Gerson pode ter enfraquecido um pouco a janela do meio do ano. Eu não sei, Valor. O HG, eu vou ser bem sincero, eu não acho que o Cruzeiro vá com essa sede nessa janela de meio do ano que muitos esperam. Na verdade, eu não acho. Mas até pelo perigoso sorteio pesado, disso, não? Vai vendendo talvez uma ideia eu não projeta na cabeça do torcedor algo que não é para ser projetado. Essa é a minha expectativa, tá? A expectativa do Valor é que seja uma janela, quando fala modesta, dá a impressão que vai trazer o PEC parar. Não é isso que ele está dizendo. É de não trazer contratações como do nível do Luiz Henrique e tal. Ou até metade. Assim. Eu já acredito que o Cruzeiro traga
pelo menos uma grande contratação, mas é só achismo, não tem informação. Você estava falando de processos aí, André, entre os jogadores que o scout busca, que há uma determinação, aliás, que há que seja algo como um acordo, né? Você senta ali com o scout, aí o Pinto tá ali, o scout tá ali, o técnico tá ali, todo mundo, e o Spindle tá ali, todo mundo chega em consenso que, bom, né, isso aqui a gente vai trazer. Você citou o Chico, claramente uma contratação do Tite. Sim. Né? É a única explicação que eu O Bruno Rodrigues foi uma contratação do Pedrinho. Pedrinho que, né, o negócio foi feito com ele falou, cara, eu quero, eu gosto, eu vou trazer, ele pode fazer isso porque o clube é dele. Sim. Né? O PEC já não me parece ser um caso desse de jeito nenhum. Não. Né? O PEC me parece algo feito informação. E até em cima disso, o GE, através do Guilherme Macedo, soltou uma matéria agora que o Los Angeles pede 10 milhões de dólares, 51 de reais, e o Cruzeiro não considera pagar esse valor. Se não reduzir, não vem o PEC. Então, o André, até voltando nessa questão do PEC, eu acho que o Cruzeiro pode tentar fazer um movimento com o Galaxy parecido com o que fez pelo Sinisterra. Exemplo, adquire uma parte dos valores federativos do jogador, colocando uma obrigação de compra depois. Não estou falando que o Galaxy vai querer, tá? Estou falando que é um movimento até que eu sinto falta de, depois do Sinisterra, do Cruzeiro ter feito mais esse movimento. Porque no final das contas, exemplo, se o Cruzeiro recuperar o Sinisterra, ele vai ter saído no Cruzeiro, para o Cruzeiro, num custo total, por 6 milhões de euros. O que é um valor muito bom. Eu considero quase atual, né? Não, para o mercado atual e excelente para o nível técnico que ele tem. Repito, isso num cenário em que a gente veja o Sinisterra continuar saudável e desempenhando ao longo da temporada. Por exemplo, os próximos 6 meses a gente tem o Sinisterra ficando fora ali somente por cartão amarelo, opção do Arthur Jorge. Se isso se concretizar ao longo do tempo de contrato do Sinisterra, que vai até 28, essa compra do Cruzeiro terá sido, assim, do Sinisterra, muito bem feita. Então, eu sinto falta do Cruzeiro tentar também fazer, além do scout, trabalhar mais, como trabalhou no meio do ano passado, exatamente 1 ano, com essas chegadas que a gente falou aqui, do Sinisterra, do Arroio, do Rian Guilherme e também do Cauã Moraes. O scout vai precisar de trabalhar mais, mas eu não creio no Cruzeiro pagando um valor substancial, pesado, forte em qualquer contratação, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai tentar fazer esse caminho de adquirir uma porcentagem do atleta e colocar ali uma possível obrigação de compra depois de ter conseguido atingir metas, enfim. Só mais um complemento, aí passando para um outro lado, ontem o Emerson Pansieri e o Lucas Barbosa? Isso, Lucas Barbosa, isso mesmo, da Itatiaia, colocaram também uma matéria. O Cruzeiro já foi trazido pelo Central da Toca a questão do Rojas, o Racing que está lá com mais uma proposta do Cruzeiro e a coisa parece que vai evoluir, e o Emerson Pansieri e o Lucas Barbosa falaram que o Cruzeiro monitora a situação do Sousa, né? O Sousa é um jogador que agrada, o Cruzeiro não fez proposta de acordo com o Pansieri e com o Lucas Barbosa, mas que o Cruzeiro estaria ali, o famoso médico, né? Monitorando a situação do Sousa, que é um jogador que o perfil agrada ao Cruzeiro, enfim, são os movimentos do Cruzeiro. Só para dizer o seguinte, né? PEC, Igor Júlio e Rojas, eu entendo que são 3 das 4 necessidades. Não, é que o Igor Júlio, eu acho que não é uma necessidade, é uma qualificação que o Cruzeiro trabalha tentando trazer esse jogador. Eu não acho que seja uma emergência. Agora, o camisa 5, né, que ainda não se tem informação de nenhuma parte que o Cruzeiro já fez uma proposta oficial, ou pelo Sousa, ou pelo Gregory. O Cruzeiro não fez, mas o Cruzeiro então já fez. Uma necessidade que eu considero extrema. Pelo ponto, o Cruzeiro já fez, né, com a notícia de hoje, trazido pelo Central da Toca, e pelo lateral esquerdo o Cruzeiro também já fez, que é outra necessidade, outra urgência que o Cruzeiro tem com relação ao seu elenco. Ontem o Guilherme apurou uma informação sobre o Kaique, além da proposta do Betis.
O Guilherme falou com pessoas ligadas ao Kaique, Guilherme, que te informaram sobre a chegada de pelo menos mais 2 propostas pelos próximos dias, né? Isso, os colegas já tinham antecipado a questão do Como da Itália, do Real Betis da Espanha e também do Barcelona. Barcelona foi o nosso Daniel Abreu. E eu descobri mais 2 times que podem vir pesado no Kaique. São eles o Sport, de Portugal, e também a Roma. E a pessoa que é ligada ao jogador me disse, vão vir pesado. A impressão que eu tenho, assim, eu diria que a saída do Kaique, ela é quase certa, HG. Principalmente pela questão do tempo de contrato. Porque, assim, o contrato é até o final de 2027, né? Então é a última janela em que o Cruzeiro estará confortável para negociar o Kaique, tendo algum poder de barganha. A última janela forte, né? Que depois tem a de início do ano. Mas aí você já está no último ano de contrato. Sim, e a próxima do meio do ano já é pré-contrato. Exatamente. E é a principal janela da Europa, né? Então a impressão que eu tenho é que se algum clube, até uma informação que o Samuel Venâncio trouxe, né, no canal dele, se o Cruzeiro, se alguém chegar com 15 milhões de euros, negócio fechado. Eu também acho. E aí vale lembrar que o Cruzeiro ele não tem 100% do Kaique, né? Se eu não me engano, 80% do Cruzeiro, 20% do atleta. Aí pode acontecer essa composição também. Da família, né? Kaique quer abrir mão ali de 10% para se transferir. Mais um pouquinho. Às vezes o jogador aceita essa negociação para seguir ali o sonho dele de ir para a Europa, ou algo que ele tá almejando. Mas fato é que eu acho até essa questão do Cruzeiro tá tão forte nessa negociação do Rojas, indica que o Cruzeiro de fato está trabalhando com a possibilidade, ou quase que a certeza, da saída do Kaique. O Cruzeiro não está trazendo o Rojas para ser reserva do Kaique. O Andrezão... Rojas foi convocado na Argentina há pouco tempo. Seria um cenário ótimo, né, André? Pensando em fortalecimento do elenco, o Cruzeiro ter um Kaique como titular, para o torcedor é o melhor dos cenários. Ter um Kaique como titular e um Rojas ali para... Para o torcedor é o melhor dos cenários, mas para o jogador... Um Rojas de 28 anos, jogador que já tem passagem pela seleção, recente. O cara chegar aqui pra ser reserva também é uma coisa que... O Valu... Pra ele não seria interessante. Pro Cruzeiro, ótimo. Eu acho que é o mesmo movimento de quando o Atlético trouxe o Renan Lodge. Não vem pra ser reserva. Também acho. Eu acho que se o Rojas fechar mesmo, é titular. E aí o Kaique vai ser vendido. Eu tentei buscar uma informação aqui sobre se o Los Angeles Galaxy aceitaria alguém em troca, ou se venderia parte como o valor. Reduzir, né? Reduzir, de repente vender uma parte do percentual e tal. Ainda não tive resposta, não. 51 milhões é pesado. O Guilherme Macedo do GE deu a informação de que seriam 10 milhões de dólares, sim, né? E que esse valor o Cruzeiro não está disposto. Muita grana. Mas HG, a gente depende da forma também, né, gente? Assim, igual eu tô falando, uma composição, às vezes, o Cruzeiro paga 6 milhões por 70%, sei, cara. Mas assim, você acha que valeria, Valuzinho? Cara, essa coisa de valor, eu também estava discutindo com o André. O HG, o mercado é muito maluco, cara. Eu não consigo mais falar assim, nossa, mas no Gabriel Peck, 10 milhões, tá. Você acha que você traz quem com 10 milhões? Então, mas o meu ponto não é nem a questão dele valer ou não, o meu ponto é o lado do Los Angeles Galaxy. Um clube que pagou 10 milhões de dólares num jogador que, ao meu ver, evoluiu. Então como é que esse time vai aceitar menos? Me dá 6 milhões aí por qualquer coisa. Vamos supor que o Cruzeiro consiga convencer o Peck. Até que ponto eles consideram vontade do atleta? Se o Peck... Eu não sei. A gente não sabe se ele tem a vontade, né? Isso, a gente não sabe. Porque eu vou te falar, viu? Morar em Los Angeles, hein? Nossa, hein? Fazer os seus golzinhos lá nos Estados Unidos, a vida dele não tá ruim, não, cara. Não, então, ele estaria abraçando isso, desafio, torcida, claro. Desafio, futebol brasileiro. Perfeito, jogador brasileiro gosta muito disso, né? Estádio cheio. A gente tá falando do desejo do Cruzeiro, mas o Peck tem que querer muito voltar ao Brasil. É por conta disso, assim. Porque o contrato dele, a gente olhou isso também, o contrato dele é até o final de 28. Então, assim, se a gente falou de conforto do Cruzeiro na situação do Kaique, o Los Angeles Galaxy nesse momento tá na situação confortável. O que o Cruzeiro oferece ao Peck, concordo, além da transferência? Entende? A volta ao futebol brasileiro, a competitividade, então, Libertadores. Um bom contrato, né? O projeto do Cruzeiro é de montar uma equipe... Eu tô fazendo hipotético exercício aqui, tá? O desejo do Cruzeiro é de estar montando uma equipe forte. Isso atrai, né? Isso atrai. Não é só isso, entende? Você precisa de fazer... Por exemplo, Você precisa de fazer um pack de propostas
para conseguir... Se o Vasco procurar ele hoje, tudo bem, é cria e tal, mas que entre o Vasco e o Cruzeiro, o que o Vasco, com todo respeito, tem a oferecer pra ele? O Cruzeiro tá organizado, gente, institucionalmente. Disputando, quer disputar, quer fazer da disputa na Libertadores. Quer fazer, pessoal, não quer dizer que ele vai conseguir. Mas o Cruzeiro quer voltar a ser um morador da Libertadores, igual foi principalmente naquela... Batendo ao carimbo todo ano. Ali o Cruzeiro igual 2008, 9, 10, 11, o Cruzeiro disputa Libertadores 4 anos seguidos. Nesse período, o Cruzeiro quer fazer o que Palmeiras e Flamengo fazem. Todos os anos estão na Libertadores. Uhum. Isso atrai. E quer... não adianta falar para o PEC que quer fazer isso, mas na realidade não montar equipes que possam alcançar esse objetivo. Então, isso não é o principal, mas no entorno todo de um atrativo, porque realmente, como o André falou, o jogador hoje tem uma vida... não gosto de falar uma vida tranquila, né? Mas ele está bem estável já no Galaxy, com boas temporadas. É um outro nível de exigência, não adianta a gente falar. Agora, eu só não concordo assim, vi muita gente, no futebol dos Estados Unidos é fácil, o jogador desempenha lá e chega aqui. A gente tem um Lúcio Acosta que tá... Alguém acha que o Lúcio Acosta tá mal no Fluminense? Não. E ele também, ele deitava lá na Major League Soccer. Não quer dizer que todo que jogue bem lá vai jogar bem aqui, mas eu acho que... Você falou de nível de exigência, obviamente que aqui é muito maior, até porque lá você não tem pressão de torcida, não tem pressão de imprensa. Tratar de uma outra forma. É um negócio mais como um espetáculo mesmo e tal. Aqui não, aqui é competição, né? Obviamente trata-se muito como entretenimento, mas tem muito lance de competição. Aqui o nível de cobrança é maior. Sim. Ontem eu tava ouvindo o Sala de Redação da Rádio Gaúcha e o Léo Oliveira disse uma coisa lá que eu concordo demais, sabe? Quando você vai colocar muito dinheiro na mesa para trazer um jogador, o investimento alto ele precisa ser em quem faz gol, em quem dá assistência. Você investir muito dinheiro em quem é burocrático dentro de campo e não te oferece isso, talvez não valha tanto a pena. Quem faz gol custa caro. Quem faz gol ou quem dá muita assistência custa mais caro. Você tá cutucando a contratação do Gerson? Que é muito dinheiro num jogador que não faz gol e não dá assistência. Não é a... Mas o Gerson resolve. Mas você não acha que o Gerson... Mas ele não faz gol e não dá assistência. Mas resolve. Então, mas, por exemplo, ele é um cara... Você não acha que o Gerson... Totalmente fora da curva, um jogador absurdo. Então... Mas você colocou muito dinheiro num jogador que não faz gol e não dá assistência, é um fato. Pode pegar a carreira Mas dele. Ele gera movimentos para facilitar isso? Mas ele não dá gol não dá gol assistência. Sim. E você colocou 27 milhões de euros, é uma contratação de longe. Mas nesse caso do Cruzeiro aí... tô só contrapondo o argumento. Não, e com muita sustentação, inclusive, né, o contraponto. No caso lá, a questão era, vale investir 10 milhões de euros no Arthur? Essa era a pergunta. Jogador de composição, que nós muito estamos falando bom, né? aí de algo mais ou menos como o Gerson. Perfeito, né? perfeito. Vale colocar tanto dinheiro no Arthur, e eu estou me referindo ao Grêmio, né? De você colocar 10 milhões, parece que o Arthur estaria disposto, não estou dizendo disposto a fazer isso com a Juventus para ficar no Grêmio, mas para ficar no Brasil, segundo eles lá, o pessoal ontem estava dizendo lá no Sala de Redação, de que o Arthur estaria disposto, parece ter uma dívida da Juventus com ele estaria disposto a negociar essa dívida para permanecer por aqui. Mas o Grêmio não teria dinheiro para colocar na mesa. E aí o Léo falou isso, olha, 10 milhões de euros para um jogador que não dá assistência e não faz gol, eu não acho que vale a pena. Aí eu vou devolver agora no seu peito, vou virar perereca e pular no seu peito. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro tem o Caio Jorge, que é o fazedor de gols. Sim. Investiu altas cifras num jogador que não faz gol, não dá assistência, mas que contribui efetivamente para que outros joguem. Sim. E não era uma necessidade do Cruzeiro, naquele momento com o Caio Jorge voando, de trazer um homem-gol, porque já tem esse homem-gol lá. Perfeito. Né? Então eles estavam dizendo isso, o Grêmio tem o Carlos Vinícius, mas vale a pena investir. Por exemplo, você ter um ponta que faz gol, é outro assunto que veio para a mesa aqui. Luiz Henrique, caríssimo. Né? Esse faz gol, dá assistência, faz salseiro. Né? Mas eu acho essa escala muito cruel criada assim, tá? De 10 milhões, não pode gastar-se 10 milhões em alguém que não faz gol e que não dá assistência, assim.
O Fabrício Bruno, ele não faz gol, não dá assistência, custou 7 milhões de euros e mudou o patamar da defesa do Cruzeiro. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tem 10 milhões, no caso de euros ou de dólares, né? Que segundo que o Emerson Royal custou 20 milhões de euros ao Flamengo. Sim. Que o Guilherme, não, mas o Flamengo rasga dinheiro. Então, você entendeu, assim. Pode rasgar dinheiro. Eu não tô dizendo que ele tenha... Eu acho o jogador, assim... Qual? O Emerson Royal. Acho um jogador, assim... limitadíssimo, super muito valorizado. Físico, né? O Rodinei, o Rodinei é bem melhor do que o Royal pra mim. Royal é bem muito melhor. fraco. O Flamengo foi lá e pagou 20 milhões. Então, essa coisa de colocar o valor agregado à qualidade, assim... Não, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Bom, primeiro, só pra deixar claro, eu não concordo com o André. Eu acho que o Gerson também dá assistência. Você pode falar que ele não faz gol, mas não, eu acho ele um facilitador. A pré-assistência ele dá muito. Agora, presta atenção, a pergunta que eu vou te fazer. 10 milhões de dólares é que, segundo informações dos colegas do GE, o Galaxy estaria pedindo pelo PEC. Se você tem 10 milhões hoje, você, olhando para o Cruzeiro, o que o Cruzeiro precisa, o que o Cruzeiro tem, você traria o Arthur ou o PEC? Eu traria o PEC. Você, não, André? o Cruzeiro não precisa da função do Arthur. Do Arthur. A função que o Cruzeiro mais tem hoje é a função do Arthur, que é o camisa 8. O Cruzeiro tem Gerson, o Cruzeiro tem o Lucas Silva, o Cruzeiro tem Matheus Henrique, e o Cruzeiro ainda tem o Christian, caso queira utilizar nessa função. É a função mais cheia do Cruzeiro. Mas aí você tá vendo que... É a última prioridade de todas do Cruzeiro. Você tá vendo que por trás da minha pergunta tem um quê de comparação de valores? Porque ficam próximos, 10 de dólares para 10 mas eu acho que aí tem uma questão tem uma questão importante. O que a característica do time pede? E eu acho que tem essa questão. Carências. O Grêmio tem essa carência, precisa de um meio-campista. Se sair o Arthur, então. Desmoronou o meio-campo do Grêmio. Se ele sair. Hoje a realidade. Muito caro o PEC por 10 de dólares? Não. Então, no mercado atual, não quanto custou o Minda? 6 ou 7 de euros. 7, né? Isso, 7. Quanto custou o Cassierra? 7. Quanto custou o Arroio? Você vai vendo que 10... O Arroio, se eu não me engano, foi 8, né? De euros. Eu não acho que chega nisso. 7, não. Seja. Então, assim, 10 para um jogador pronto, eu não sei se o PEC de fato vale. Mas 10 não me parece um valor também absurdo. E eu acho que tem uma questão colocada aí, HG, que além das carências, por incrível que pareça, que eu vou falar aqui, hoje o patamar financeiro do Cruzeiro é diferente do Grêmio. O Grêmio é um clube que tem dificuldades financeiras. O Cruzeiro também, mas o Cruzeiro tem por trás um grande empresário que tem feito aportes subsequentes, né? O Cruzeiro fez uma contratação de 27 milhões de euros. E que eu nem acho que o Cruzeiro poderia fazer, mas fez. Mas o Grêmio faria? Não. Mas não são... Então, assim, hoje os patamares financeiros de gasto mesmo, de orçamento, o Cruzeiro está muito longe do Grêmio. Sim. O Grêmio não tem jogadores com patamar salarial que o Cruzeiro tem. Mas não é uma torneira aberta como parte da torcida pensa, André. Tem uma parte da torcida do Cruzeiro que pensa que tem uma torneira lá. Que o Cruzeiro vai gastar 40 milhões agora. Será que o Valu sabe que o Pedro é bilionário? Sei. Sei tanto quanto você. Que me questiona. Só que ele não vai colocar, tem um escalonamento, tem uma organização financeira. A gente pode questionar no Cruzeiro, André, e eu tô muito com você, às vezes os caminhos que tomam as contratações, os planos. Igual, no meio do ano passado, o scout funcionando muito, no final do ano, início desse ano, rasga-se um pouco, com a própria vinda do Gerson, que eu não acho que é uma vinda ruim, mas eu entendo o que você fala, e de vinda de Chico da Costa, através de técnica, e Bruno Rodrigues que liga, chora, me liga, né, igual aquela música sertaneja. Rasgar todos os processos. Então, beleza, mas financeiramente, o Cruzeiro tem sim um planejamento. Dos aportes anuais do Pedro, já pré-determinados, da RJ, que está caminhando, das dívidas, que foram todas, as dívidas do Cruzeiro foram todas organizadas pela gestão do Ronaldo, e hoje, claro, foram organizadas, mas não foram pagas no período que ele estava ainda como proprietário da SAF. Mas hoje, não há surpresas no caminho, porque tá tudo aqui, dívidas do Cruzeiro, e isso está sendo cuidado também pela gestão Pedro Lourenço. Quando eles assumiram a ideia de fazer um Cruzeiro sustentável, que dependa menos desse dinheiro da família Lourenço dentro de 8 anos. Bom, 2 anos se passaram. O Cruzeiro ainda tem vamos ver lá em 2032 o sucesso disso.
até que ponto o Cruzeiro conseguiu diminuir a dívida, viver mais do seu faturamento, que foi o último na casa de 700 milhões, isso mesmo, 600 milhões, 700 milhões, para conseguir, de repente, o dinheiro do aporte do Pedro Lourenço hoje ser um dinheiro que metade desse dinheiro ajude o clube a manter as contas no azul e a outra metade para o futebol. O Cruzeiro não vive essa realidade. Os aportes que são feitos hoje de 350, 400 milhões anuais da família Lourenço são para deixar a terra fofa e factível para o plantio da continuidade do Cruzeiro continuar rodando sem problemas. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses esportes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!